Recording in progress. Olá, pessoal. Eu sou a professora Raquel Betty Pimenta, sou procuradora do trabalho e estou aqui atuando no MPT em Manaus, Amazonas. Sou do GT Povos Originários, Comunidades Tradicionais e Periféricas, ao qual está ligado o projeto Aure Educa, que está promovendo esse curso de capacitação para o concurso nacional unificado. Estamos fazendo as aulas de Direito do Trabalho, que faz parte do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado, no eixo temático número 5. E dentro desse eixo temático, escolhemos alguns pontos importantes que podem ser cobrados no concurso, e eu vou tentar dar uma pincelada hoje no ponto 20 da inspeção e fiscalização do trabalho, que é um ponto muito relevante, especialmente para quem vai se inscrever e tentar entrar nas vagas de auditor fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego. No edital, esse ponto é grande e tem normas bastante específicas. Tem o decreto 4552 de 2002 com suas alterações, a lei 10.593 de 2002 e suas alterações, e o regulamento da inspeção do trabalho, e algumas normas regulamentadoras que foram expressamente indicadas no edital. A NR3 sobre embargo e interdição, NR24 de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, NR12 de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, segurança e saúde do trabalho na indústria da construção, que está na norma regulamentadora 18, e as normas regulamentadoras número 1, número 7 e número 9. Eu não tenho como, na nossa aula, falar exatamente de forma exaustiva sobre todas essas NRs, e nem sobre esse decreto, lei, regulamento da inspeção do trabalho. Então, o que eu vou tentar fazer na aula de hoje? Vou dar uma pincelada sobre o que é mais importante, o que é mais relevante aos meus olhos dentro dessa legislação e dessas normas regulamentadoras, para que vocês, nos seus estudos para o concurso, saibam o que são os pontos mais
relevantes dentro de cada um desses diplomas normativos, para vocês concentrarem os seus estudos, a sua capacidade de memorização e de entendimento nestes pontos. Eu espero que seja uma orientação útil para os estudos de vocês. Bom, esses decretos, lei e regulamento da inspeção do trabalho são as normas que regulamentam a carreira mesmo de inspeção do trabalho, a carreira de auditor fiscal do trabalho. Então, eu selecionei alguns dispositivos e algumas questões que são trazidas no decreto, na lei, para a gente conversar um pouco sobre como é a carreira do auditor fiscal do trabalho. Bom, o sistema de inspeção do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, tem essa finalidade, esse objetivo de assegurar a aplicação das disposições legais, incluindo as convenções internacionais ratificadas, atos e decisões de autoridades competentes e convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho. Ou seja, é uma gama de atribuição muito ampla. O auditor fiscal do trabalho, ele tem que conhecer a legislação, as convenções internacionais ratificadas, as decisões de autoridade competente a que eles ficam vinculados para poder aplicá-las. E aí, dentro dessa legislação, tem as competências, as atribuições do auditor fiscal do trabalho, que tem essa importantíssima função de exercer exatamente a fiscalização do cumprimento das normas legais. O artigo 14, ele traz uma disposição muito importante que é necessária para o exercício regular desse poder de fiscalização e de inspeção, que assegura que os empregadores, tomadores, intermediadores de serviços, empresas, instituições, associações, ou seja, todo mundo que for fiscalizado tem a obrigação de franquear acesso aos locais e exibição de documentações e materiais. Os auditores fiscais do trabalho, então, eles têm o poder de polícia, eles têm o poder de entrar nos locais públicos, nos estabelecimentos, nas empresas, eles têm o poder, inclusive, de abrir portas, abrir gavetas, abrir armários, de ter acesso, porque todos têm a obrigação de permitir o acesso e também, no momento das inspeções, no momento das diligências fiscalizatórias, as empresas, os organismos são obrigados a exibir todo e qualquer documento e material, inclusive a imposição de multa se você não fornece os documentos e materiais exigidos pelo fiscal do trabalho. São importantes também os dispositivos que tratam da carteira de identidade fiscal, porque ele está citado em alguns dispositivos em que essa credencial privativa, ela dá ao auditor fiscal do trabalho passe livre em serviço, então os meios de transporte todos são obrigados a conceder passe livre aos auditores fiscais quando eles estão em serviço, né? Mas o artigo 36 também fala que o uso inadequado dessa carteira de identidade fiscal dá uma carteirada para poder ter esse passe livre, para poder entrar em estabelecimentos fora do serviço, fora da razão justificada, é uma falta grave do auditor fiscal do trabalho. Então, é importante saber isso. Você pode ter esse passe livre, você pode ter esse acesso aos estabelecimentos, mas desde que em serviço. No artigo 18, é importante ler e tentar entender as competências, as atribuições do auditor fiscal do trabalho. Outra questão importantíssima, que é objeto de discussão sempre em ações judiciais e discussão até para tentar anulação de autos de infração eventualmente lavrados, está no artigo 23 do critério da dupla visita e no artigo 24, que fala da responsabilidade funcional de lavratura de auto de infração. O que significa isso? O auditor fiscal do trabalho, quando ele está fazendo uma fiscalização e ele verifica o descumprimento de uma norma que dá ensejo à aplicação de uma multa administrativa por ele e a lavrar esse auto de infração, ele não tem só o poder, ele tem o dever de lavrar esse auto de infração sob pena de responsabilidade no local da inspeção. Apenas se houver motivo justificado de não lavrar no local, ele tem um prazo de 24 horas sob pena de responsabilidade. Então, o auditor fiscal do trabalho é obrigado a lavrar autos de infração.
Mas no artigo 23 fala da dupla visita, que são as situações em que, constatada a irregularidade, o auditor fiscal do trabalho tem que conceder um prazo para adequação e fazer uma segunda visita para verificar se essa irregularidade permanece ou não. Então, é importante saber, tanto do artigo 23, quando acontece dupla visita, quanto o artigo 24, que impõe essa responsabilidade de lavratura do auto de infração. Nos artigos 27 e seguintes, tem um procedimento especial para a ação fiscal, que também são regras procedimentais que podem ser interessantes, dar uma lida, dar uma verificada de como que acontece esse procedimento especial em algumas hipóteses. A Lei 10.593, ela já é uma lei que trata da carreira. Então, tem aquela regulamentação das regras de ingresso, como que se dá progressão funcional à promoção, fixa a jornada de trabalho dos auditores fiscais em 40 horas semanais, fala das atribuições no artigo 11. Mas eu destaquei nessa lei como muito importante, e eu acho que pode ser uma coisa que pode ser cobrada, esse conhecimento específico, o artigo 11A, que foi incluído nessa lei, pela Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei complementar que regulamenta os empregados domésticos, as regras de empregados domésticos. E aí, por que esse dispositivo é importante? Porque também há a atribuição dos auditores fiscais do trabalho de fiscalizar os empregadores domésticos. No entanto, a fiscalização dentro de uma residência, ela é mais complicada do que acontece num estabelecimento comercial qualquer, num estabelecimento, né, de circulação pública, porque nós temos a inviolabilidade do domicílio assegurada na Constituição. Então, o artigo 11A fala que o trabalho do empregado doméstico no âmbito do domicílio do empregador deve ter natureza prioritariamente orientadora, deve observar o critério de dupla visita, exceto quando for falta de notação da carteira de trabalho ou reincidência, fraude, resistência ao embaraço e fiscalização. Então, a regra é que, constatada violações às regras de empregados domésticos, né, a legislação específica, o auditor fiscal do trabalho tem que dar essa oportunidade de adequação e fazer uma dupla visita, exceto se for falta de registro na CTPS ou o empregador estiver causando algum embaraço. E ainda fala que o auditor fiscal do trabalho tem que se fazer acompanhar por empregador ou alguém designado, não pode simplesmente entrar no domicílio do empregador, tem que haver agendamento e entendimentos prévios. Na prática, gente, as fiscalizações dentro de empregados domésticos, principalmente em situações que cada vez mais a gente vê na mídia, infelizmente, de condições análogas à escravidão, né, empregados domésticos submetidos à escravidão contemporânea, normalmente os auditores fiscais de trabalho, para fazer essa fiscalização, que muitas vezes é feita em conjunto com o MPT, o Ministério Público do Trabalho, pedem judicialmente uma autorização judicial para entrada no domicílio. Mas é possível que em situações de risco de vida, em situações de crime flagrante, o auditor fiscal do trabalho tenha que entrar mesmo sem essa concessão judicial, mas aí é sempre necessário ter essas cautelas, porque a inviolabilidade de domicílio também é importante. Esse artigo 11A, ele é bastante relevante. Bom, passando para as NRs, então, eu escolhi falar um pouco de pontos importantes de cada uma dessas normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, elas trazem obrigações a serem observadas normalmente em matéria de saúde e segurança do trabalho, e é atribuição dos auditores fiscais do trabalho fiscalizar o cumprimento das normas regulamentadoras. A NR3, ela traz um poder muito importante da Auditoria Fiscal do Trabalho, que é o poder de fazer embargo ou interdição. E o que é isso? Qual a diferença desses dois termos? O embargo é quando a gente está falando de uma obra. Então, a gente está num momento de construção, de obra, de escavação, de fundação, de construção civil, está havendo uma obra, e aí essa obra está completamente irregular, está causando um risco iminente à vida dos trabalhadores envolvidos, e aí essa obra vai ser embargada, ou seja, vai ser paralisada totalmente ou parcialmente em algum setor ou alguma atividade dentro dessa obra, alguma tarefa que está sendo feita dentro dessa obra. A interdição,
A gente utiliza, não quando a gente fala de obra, mas a gente interdita uma atividade, a gente interdita uma máquina ou equipamento, a gente interdita um setor ou um estabelecimento. Então, não é na obra, é nas atividades empresariais em geral. Por exemplo, tem uma máquina que está mutilando trabalhadores porque não tem os dispositivos de proteção. Essa máquina pode ser interditada pelo auditor fiscal do trabalho, pode ir lá e paralisar totalmente, interditar a máquina, ou falar tal atividade está interditada, não pode continuar esse setor. Em ambos os casos, tanto no embargo de obra ou na interdição de atividades, máquinas, equipamentos, estabelecimentos, se exige grave e iminente risco. E é na NR3 que fala como que vai identificar se o risco é grave e iminente, sim. Tem que haver uma análise da consequência desse risco e qual a probabilidade desse risco. Por exemplo, numa obra de construção, em que há trabalho em altura, se não há os procedimentos de proteção ao trabalho em altura, a consequência de alguém que cai de andaimes muito altos é a morte. Então, a consequência é muito grave. E a probabilidade disso acontecer quando não há os talabartes de proteção, as cordas, é uma probabilidade grande. Então, isso poderia caracterizar um grave iminente risco para paralisar parcialmente a obra, até que isso seja resolvido. Então, é apenas nos casos de excesso de risco extremo ou substancial que o embargo e interdição podem ser aplicados. O auditor fiscal do trabalho vai ter que analisar, fazer essa análise da consequência e probabilidade conforme a NR13, porque se for um risco moderado ou pequeno, não pode embargar ou interditar, e ainda tem que avaliar a possibilidade de imediata adequação da questão. Antes de embargar ou interditar, tentar promover com a empregadora imediata a de risco para a atividade poder continuar. São esses os pontos principais. A NR3 traz toda uma fórmula de cálculo de como que se dá isso, mas a ideia é essa. Vocês têm que ter em mente que embargo de obra, interdição de atividade de máquina e equipamento, e que precisa haver uma análise desse grave e iminente risco para a saúde, para a segurança dos trabalhadores. A NR 24, de condições sanitárias e de conforto no local de trabalho, é uma NR que fala das instalações sanitárias, dos vestiários, locais para refeições, cozinhas, alojamentos, vestimentas de trabalho. E a gente tem anexos específicos de shopping center, trabalho externo, transporte público rodoviário coletivo urbano, que fala de como que esses trabalhadores vão ter acesso a instalações sanitárias, aos vestiários, onde tem que ser os locais para refeição. Essa NR, gente, ela é muito importante, muito utilizada quando vai configurar a submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão. Por quê? Uma das formas de caracterização das condições análogas à escravidão é a submissão a condições degradantes. E as condições degradantes, muitas vezes, elas vêm exatamente nas péssimas condições de alojamento, na falta de disponibilização de água potável, nos locais para refeições e cozinhas propiciarem que alimentos se percam, fiquem azedos, fiquem mofados, e isso seja alimentação disponibilizada aos trabalhadores, que os banheiros não sejam adequados. Então, essas condições degradantes vão ser examinados exatamente com as prescrições da NR24, e vão falar, não está cumprindo isso, não está cumprindo aquilo, não está cumprindo aquilo, e isso pode chegar a representar só uma irregularidade, tipo, tem que adequar esse espaço, tem que adequar a ventilação aqui, tem que adequar esse alojamento, ou pode ser tão absurdo o descumprimento que vai caracterizar o trabalho escravo contemporâneo. Então, é muito importante nesse sentido. Se puderem, passem um olho assim na NR24 para saber pontos que vocês conseguiriam relacionar com as condições degradantes. A NR12, gente, ela é uma NR muito importante para verificação exatamente da segurança em máquinas e equipamentos. Então, quando você for fazer, junto com a NR3, uma interdição de uma máquina, é importante você verificar se a NR12 está sendo cumprida. E essa NR12, gente, ela é muito importante, porque ela trata de dispositivos de partida, acionamento, parada, sistemas de segurança, parada de emergência, transporte de material, como que tem que ser a manutenção, o reparo, a limpeza das máquinas de equipamentos, para tentar, a maior parte do tempo, trazer segurança no trabalho. Tem muita gente que fala que o acidente no trabalho ele não acontece com uma falha só.
Ele acontece com encadeamento de descumprimentos de normas de segurança. Porque a NR12, vocês vão ver, ela é tão completa que ela fala de sinalização, ela fala de dispositivo de sistema de segurança, ela fala de, e se mesmo assim não estiver funcionando, a máquina tem que ter uma parada de emergência, e se mesmo assim não estiver funcionando, tem que ter treinamento, e se mesmo assim não estiver funcionando. Então, tem que ser tantas coisas descumpridas até uma máquina decepar a mão de um trabalhador, que quando acontece um acidente de trabalho assim, em maquinário, podem ter certeza que a NR12 não está sendo observada corretamente. E aí, os anexos falam exatamente é, em locais especiais, panificação, prensa, calçados, agrícola e florestal, trabalho em altura, de equipamentos de guindaste. Então, são anexos específicos sobre equipamentos que são utilizados. A norma regulamentadora 18, que ela está destacada, saúde e segurança no trabalho na indústria de construção, é uma norma setorial, ela é específica para construção civil. E aí, ela traz o campo de aplicação, fala como que tem que ser o programa de gerenciamento de riscos na construção civil, fala das instalações elétricas, de obra, rampas, passarelas, queda em altura, porque a indústria da construção civil, infelizmente, é uma das que mais acontecem acidentes e acidentes fatais de trabalhadores. Então, é uma norma regulamentadora muito importante e, de novo, é um encadeamento de descumprimentos que normalmente chegam ao acidente de trabalho fatal. Fala, inclusive, no anexo da importância de capacitação dos trabalhadores da construção civil para exercerem essas atividades. Então, ela é importante no setor da construção civil. A norma regulamentadora número 1 é uma das apostas que eu tenho para, se houver uma cobrança de NRs, a NR1 pode ser uma das que estão na mira, né, da banca para elaboração de questão, porque ela foi uma NR que foi alterada recentemente junto com a NR9. É o seguinte: existem algumas documentações importantes dentro de cada empresa para o planejamento da prevenção, da gestão de riscos ocupacionais dentro da empresa. Antigamente, a gente tinha o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que estava previsto na NR9, que trata de insalubridade e fala: os agentes físicos, químicos e biológicos no local de trabalho têm que estar previstos no PPRA, um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que vai mapear essa insalubridade física, química e biológica e estabelecer onde que isso tem que ser atacado. Mas isso não existe mais desde janeiro de 2022. Houve uma alteração. Não existe mais PPRA nas empresas e ele foi substituído por outra forma de gestão de riscos ocupacionais. Então, agora o que nós temos na NR1, que ampliou um pouco o que era o antigo PPRA da NR9, é que a NR1 agora estabelece a obrigação de todos os empregadores fazerem um PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não houve uma substituição de documentos. O PPRA existia, e você não pode falar que o PPRA não existe e o PGR entrou no lugar, porque o PGR não é um documento como o PPRA era. O PGR tem documentos dentro do PGR, porque é um programa de gerenciamento de riscos, é uma gestão dos riscos ocupacionais. Então, você vai fazer um documento, sim, esse sim é um documento que chama Inventário de Riscos Ocupacionais, e aí você vai listar aqueles mesmos agentes físicos, químicos e biológicos do local de trabalho que antigamente estava no PPRA, mas também você tem que fazer uma avaliação de ergonomia no local de trabalho, em conformidade com uma outra NR que não está no edital, mas é importante também a gente ter em mente, a NR 17, que fala das condições de ergonomia. Por quê? O PPRA, ele falava de insalubridade, agentes físicos, químicos e biológicos, mas a gente sabe que uma grande causa de adoecimento no trabalho e de criação de incapacidades laborativas são questões ergonômicas, são questões que dão ensejo a lesões por esforço repetitivos, a Lerdort, são questões de ergonomia, de não fazer pausas suficientes, de iluminação inadequada, de conforto no lugar de trabalho. Então, essas questões de ergonomia, agora, com o PGR, elas têm que estar também no inventário dos riscos ocupacionais,
porque não é só um agente físico, químico e biológico que causa doença do trabalho, a ergonomia inadequada também. E aí, a partir desse documento, que é um inventário dos riscos ocupacionais, o PGR também exige que seja implementado um plano de ação. Então, além de mapear, fazer esse inventário dos riscos, tem que se estabelecer um plano de ação para melhorar o ambiente de trabalho, para acabar com esses riscos, ou pelo menos minimizar, de preferência com medidas de proteção coletiva, adequação dos postos de trabalho, quando não for possível, e sim a concessão de equipamentos de proteção individual. Então, é muito importante vocês terem em mente o que é o PGR. Além disso, são importantes, né, que eu grifei aqui na NR1, a parte que fala dos direitos e deveres, que estabelecem os direitos e deveres dos empregados de seguir as normas de saúde e segurança no trabalho, explica um pouco desse gerenciamento de riscos ocupacionais, e também é interessante vocês se atentarem ao tratamento diferenciado quando se trata de microempreendedor individual, MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Porque essa obrigação do programa de gerenciamento de riscos, ela é um pouco mais facilitada, simplificada nessas empresas menores. Outra NR que está no ponto 20 do edital é a NR7. E aí a gente tem outra sigla que também é muito utilizada quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, que é o PCMSO, o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. Além do PGR, que a gente vai fazer o inventário dos riscos ocupacionais e estabelecer um plano de ação, é importante que haja um programa de controle médico da saúde ocupacional, e é nessa NR7 que tem exatamente as responsabilidades, o planejamento desse programa médico, e trata dos exames médicos obrigatórios. Então, eu destaquei aqui para vocês irem na NR7, na parte de planejamento, para ver quais são os exames médicos obrigatórios, porque sempre que houver admissão, quando houver alteração de função, quando houver demissão, e em algumas outras situações listadas, os exames médicos são obrigatórios. Então, o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, feito pelo médico da empresa, é obrigatório nessas hipóteses e pode ser uma coisa que vai ser cobrada em relação à NR7. Também tem um tratamento diferenciado para microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, que vale prestar atenção. E aí, não confundir, eu botei nessa caixinha aqui vermelha, não confundir o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, com o SESMIT, que é outra sigla ligada à atividade médica, né, das empresas, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, previsto na NR4. A NR4 ela estabelece, de acordo com o porte das empresas, se o SESMIT tem que ser próprio ou pode ser terceirizado, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem tem que ter no setor médico da empresa ou não, de acordo com o porte da empresa. Então, o SESMIT, ele atua implementando, fazendo o PCMSO. Mas o SESMIT é como se fosse o serviço, a estrutura médica de auxiliares de enfermagem e etc., de cada empresa, está na NR4, e é o SESMIT responsável por fazer e implementar o PCMSO, onde tem os exames médicos obrigatórios. Espero que tenha esclarecido um pouquinho essas siglas. Também é relevante, está no edital, e eu já adiantei um pouco, a NR9. A NR9 é aquela que fala da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, insalubridade. Também foi alterada em 2022 para retirar o PPRA e começa a fazer referência ao PGR em conformidade com a NR1. Mas é na NR9 que a gente tem exatamente os graus de insalubridade. O que é insalubridade? Mínimo, em grau mínimo, em grau médio, em grau máximo, em quais hipóteses esse agente físico, ruído, vai trazer insalubridade, em qual hipótese o agente biológico vai ser grau médio, vai ser grau mínimo, vai ser grau máximo. Então, não necessariamente vocês precisam decorar todos os fatos geradores, mas é importante vocês saberem que na norma regulamentadora 9 existem agentes físicos, químicos e biológicos, que essa norma regulamentadora traz critérios de avaliação quantitativos e qualitativos para medir esses agentes insalubres, se eles têm grau de tolerância,
ou se eles têm tempo máximo de exposição. Então, cada agente que causa insalubridade vai ter um método de medição, de aferição, de fiscalização, para verificar se tem insalubridade ou não nesse local de trabalho e qual é o grau de enquadramento dessa insalubridade. É isso, gente. Espero que seja produtivo o estudo de vocês, que consigam, né, com essas pinceladas em algumas NRs, entenderem alguns conceitos básicos e bons estudos.